Olá, eu sou a pastora Mari Foquesato e estamos juntos em um projeto de leitura da Bíblia e eu convido você para me acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e escolha a opção Todas, para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. Deixe o seu joinha, o seu gostei, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E se você quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu fico muito grata. Vamos iniciar a leitura de hoje? 1 Crônicas, capítulo 27. Organização militar do reino de Davi. Esta é a lista dos israelitas chefes de famílias e líderes de grupos de famílias e os seus oficiais que prestavam serviço militar no reino. Cada mês do ano, um grupo diferente de 24.000 homens estava de serviço, dirigidos pelo comandante daquele mês. Os comandantes de cada mês eram os seguintes: primeiro mês, Jazobeão, filho de Zabdiel. Ele era do grupo de família de Pérez, uma parte da tribo de Judá. Segundo mês, Dodai, descendente de Aoi. Miclote era o seu ajudante no comando. Terceiro mês, Benaías, filho do sacerdote Joiada. Benaías era o líder do grupo chamado Os 30, e o seu filho Amizadabe ficou no lugar dele como comandante desse grupo. Quarto mês, Azael, irmão de Joabe. Depois, o seu filho Zebadias ficou no lugar dele. Quinto mês, Samute, descendente de Issar. Sexto mês, Ira, filho de Iques, da cidade de Tecoa. Sétimo mês, Elis, da tribo de Efraim, que era da cidade de Pelom. Oitavo mês, Sibecai, da cidade de Uza, que era do grupo de famílias de Zera, uma parte da tribo de Judá. Nono mês, Abiezer, da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Décimo mês, Maarai, da cidade de Netofa, que era do grupo de famílias de Zera. 11º mês, Benaías, da cidade de Piratom, que ficava no território da tribo de Efraim. 12º mês, Eldai, da cidade de Netofa, que era descendente de Otoniel, chefe das tribos de Israel. Esta é a lista dos chefes das tribos de Israel. Da tribo de Ruben, o chefe Eliezer, filho de Zicre. Da tribo de Simeão, o chefe Cefatias, filho de Maacá. Da tribo de Levi, chefe Asabias, filho de Quemuel. Da tribo de Arão, Zadok. Da tribo de Judá, o chefe Eliú, irmão do rei Davi. Da tribo de Issacar, o chefe Onri, filho de Micael. Da tribo de Zebulon, o chefe Ismaías, filho de Obadias. Da tribo de Naphtali, o chefe Jirimote, filho de Asriel. Da tribo de Efraim, o chefe Oséias, filho de Azazias. Da tribo de Manassés do oeste, o chefe Joel, filho de Pedaías. Da tribo de Manassés do leste, o chefe Ido, filho de Zacarias. Da tribo de Benjamim, Jaziel, filho de Abner. E da tribo de Dan, o chefe Azarel, filho de Jeroão. O rei Davi não contou os homens que tinham menos de 20 anos, pois Deus havia prometido fazer o povo de Israel tão numeroso como as estrelas do céu. Joabe, cuja mãe se chamava Zeruia, começou a fazer um recenseamento, porém não terminou. Deus castigou o povo de Israel por causa desse recenseamento. Por isso, o número total não foi escrito nos registros oficiais do rei Davi. Administradores das propriedades reais do rei. Esta é a lista dos que cuidavam das propriedades do rei. Depósitos do rei: Asmavete, filho de Adiel. Depósito nos campos, nas cidades, nos povoados e nas fortalezas: Jonatas, filho de Uzias. Trabalhadores do campo: Esri, filho de Quelube. Plantações de uva: Simei, da cidade de Ramá.
depósitos de vinho, Zabde, da cidade de Cefã, plantações de oliveiras e de figueiras que havia nas planícies de Judá, Baal-Anã de Gedera, depósitos de azeite, Joás, gado que pastavam nas planícies de Saron, Sitrai, da cidade de Saron, gado que pastava nos vales, Safate, filho de Adlai, camelos, Obio, que era ismaelita, jumentas, Gedias, da cidade de Meerote, ovelhas e cabras, Jaziz, que era de uma tribo agarita. Os conselheiros do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, um homem sábio e instruído, era escrivão. Ele e Jeiel, filho de Jaquimone, estavam encarregados da educação dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei e Uzai, o arquita, era o conselheiro particular do rei. Depois que Aitofel morreu, Abiatar e Joiada, filhos de Benaías, se tornaram conselheiros. Joabe era o comandante do exército do rei. 1 Crônicas, capítulo 28. Davi apresenta Salomão para ficar no seu lugar. O rei Davi ordenou que todas as autoridades de Israel se reunissem na cidade de Jerusalém. Portanto, se reuniram em Jerusalém todos os chefes das tribos, os oficiais que cuidavam dos negócios do reino, os chefes dos grupos de famílias, os administradores das propriedades e de todo o gado que pertenciam ao rei, e os seus filhos, e também os funcionários do palácio, os oficiais superiores do exército e outros homens importantes. Então Davi ficou de pé na frente deles e disse: Povo da minha terra, meus irmãos, escutem. Eu quis construir uma casa onde ficasse guardada para sempre a Arca da Aliança, que é o estrado dos pés do Senhor nosso Deus. Eu havia feito preparativos para construir um templo em sua honra, mas ele me proibiu de construí-lo, porque sou soldado e fiz correr muito sangue. O Senhor, o Deus de Israel, escolheu a mim e aos meus descendentes a fim de governarmos o povo de Israel para sempre, pois ele escolheu a tribo de Judá para que dela saíssem os reis. Da tribo de Judá, ele preferiu a família do meu pai, e entre os filhos do meu pai, ele me escolheu para me fazer rei de todo o povo de Israel. Ele me deu muitos filhos, e entre todos eles escolheu Salomão para governar Israel, o reino do Senhor. E Davi continuou: Deus me disse, o seu filho Salomão é quem irá construir o meu templo. Eu o escolhi para ser meu filho e serei pai dele. Se ele continuar a obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, como tem feito até hoje, eu firmarei o seu reino para sempre. Davi disse também: Portanto, agora na presença do nosso Deus e desta Assembleia e de todo o povo de Israel, o povo do Senhor, eu recomendo a vocês que obedeçam cuidadosamente a tudo o que o Senhor nosso Deus ordenou, para que esta boa terra continue a ser de vocês e para que vocês possam deixá-la como herança aos seus filhos para sempre. E a Salomão ele disse: Meu filho, reconheça o Deus do seu pai e sirva-o com todo o coração e de livre e espontânea vontade. Ele conhece todos os seus pensamentos e desejos. Se você o procurar, ele o aceitará, mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Você deve compreender que o Senhor o escolheu para construir o seu santo templo. Portanto, seja forte e mãos à obra. Davi entregou a Salomão a planta de todos os prédios do templo, dos depósitos, de todas as salas e do lugar santíssimo, onde os pecados são perdoados. Deu também as plantas de tudo o que tinha planejado para os pátios e as salas que deveriam ficar ao seu redor e as plantas dos depósitos onde seriam guardados os objetos do templo e as ofertas dedicadas a Deus. Davi também deu a Salomão por escrito a maneira de organizar os sacerdotes e levitas no cumprimento dos seus deveres para fazer o trabalho no templo e para cuidar de todos os objetos do templo.
O plano determinava o peso de prata e do ouro que deveriam ser usados para fazer os objetos do templo, para fazer cada lamparina e candelabro, as mesas de prata e cada uma das mesas de ouro onde seriam colocados os pães oferecidos a Deus. Também determinava o peso de ouro puro que deveria ser usado para fazer os garfos, as bacias e as jarras, o peso de prata e ouro para fazer os pratos, o peso de ouro puro que deveria ser usado para fazer o altar onde o incenso é queimado e para fazer o carro onde seriam colocados os querubins que com as asas estendidas cobrem a arca da aliança de Deus, o Senhor. O rei Davi disse: tudo o que está nestas plantas foi escrito de acordo com as instruções que o Senhor me deu, explicando como tudo deve ser feito. E disse ao seu filho Salomão: seja forte e corajoso, e mãos à obra. Não desanime, não tenha medo, pois o Senhor meu Deus estará com você. Ele não o abandonará, mas ficará com você até terminarem todas as obras da construção do templo. Os sacerdotes e os levitas foram escalados para cuidar dos serviços do templo. Trabalhadores que sabem fazer todos os tipos de serviços estão prontos para ajudá-lo e todo o povo e os seus líderes estão às suas ordens. 1 Crônicas, capítulo 29. Ofertas para a construção do templo. Depois o rei Davi disse a todo o povo: o meu filho Salomão é o único a quem Deus escolheu, mas ele ainda é jovem e sem experiência. O trabalho a ser feito é enorme, porque não se trata da construção de um palácio onde vão morar pessoas, mas de um templo para Deus, o Senhor. Para construir o templo do meu Deus, preparei com todo o esforço o material necessário, isto é, ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras de ônix, pedras preciosas, pedras de várias cores para os mosaicos e muito mármore. Mas além de todos os preparativos que fiz para o templo, dei também prata e ouro que me pertencem, pois amo o templo do meu Deus. Dei mais de 100 toneladas do mais puro ouro e 240 toneladas de prata pura para revestir as paredes do templo e para todos os objetos que os artesãos vão fazer. Agora, quem está disposto a dar ofertas ao Senhor Deus por vontade própria? Então os chefes dos grupos de famílias, as autoridades das tribos, os oficiais do exército e os administradores das propriedades do rei deram de livre vontade para a obra do templo o seguinte: mais de 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 615 toneladas de bronze e 3.420 toneladas de ferro. Aqueles que tinham pedras preciosas deram essas pedras para o tesouro do templo, que era administrado por Jeiel, do grupo de famílias levitas de Gerson. O povo deu de boa vontade ofertas a Deus o Senhor, e eles ficaram alegres, porque havia sido dado tanto. O rei Davi também ficou feliz. Davi louva a Deus. Então, ali, em frente de todo o povo, o rei Davi louvou a Deus o Senhor. Ele disse: ó Senhor Deus do nosso antepassado Jacó, bendito sejas para sempre. Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo o que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o rei, o supremo governador de tudo. Toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. No entanto, meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. Tu sabes, ó Senhor, que tanto os nossos antepassados como nós passamos pela vida como estrangeiros, como pessoas que estão de passagem. Os nossos dias são como uma sombra que passa e não podemos escapar da morte.
Ó Senhor nosso Deus, nós trouxemos toda esta riqueza a fim de construir um templo para honrar o teu santo nome, mas tudo isso veio de ti e tudo é teu. Eu sei que tu pões à prova os corações e ama as pessoas corretas. Com honestidade e sinceridade, eu te dei de livre vontade tudo isso. E vejo com alegria que o teu povo que está reunido aqui trouxe de boa vontade ofertas para ti. Ó Senhor Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, conserva para sempre no coração do teu povo esta disposição e este pensamento e guarda-o fiel a ti. Dá ao meu filho Salomão o desejo de obedecer com todo o coração a todos os teus mandamentos e ordens e a vontade de construir o templo para o qual fiz estes preparativos. Então Davi disse a todo o povo: louvem ao Senhor nosso Deus. E todo o povo louvou o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todos se ajoelharam e encostaram o rosto no chão, adorando a Deus e prestando homenagem ao rei. No dia seguinte, mataram animais em sacrifício, dedicando-os a Deus, o Senhor, e depois os entregaram ao povo para que os comesse. Além disso, 1000 touros novos, 1000 carneiros e 1000 ovelhas foram completamente queimados no altar. Também trouxeram ofertas de vinho. Naquele dia comeram e beberam com muita alegria na presença de Deus. Depois foi anunciado pela segunda vez que Salomão era rei. Em nome do Senhor, eles o ungiram como seu rei e ungiram Zadok como sacerdote. E assim o rei Salomão sentou-se no trono de Deus, o Senhor, em lugar de Davi, o seu pai. Ele enriqueceu e todo o povo de Israel lhe obedecia. Todos os oficiais e soldados e até os outros filhos de Davi prometeram ser fiéis a Salomão. O Senhor fez com que todo o povo respeitasse Salomão e o tornou mais glorioso do que qualquer outro rei que havia governado Israel. A morte de Davi. Davi, filho de Jessé, governou o povo de Israel 40 anos. 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Ele morreu bem velho, rico e respeitado, e o seu filho Salomão ficou no lugar dele como rei. A história do rei Davi, do começo ao fim, foi escrita pelos profetas Samuel, Natã e Gade. Essa história fala do seu governo, do seu poder e de todas as coisas que aconteceram com ele, com Israel e com os países vizinhos de Israel. Amém! Terminamos aqui o 12º livro. Parabéns a você que tem se esforçado, que mesmo com dificuldades, mas tem mantido esse projeto de leitura da Palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai te honrar e você vai conseguir ler toda a Bíblia durante esse ano. Amanhã iniciaremos a leitura do livro de 2 Crônicas. Terminamos aqui a leitura de hoje e eu agradeço a você que ficou até o final desse vídeo. Desejo a você um dia vitorioso. Deus abençoe sua vida.